Então, muito bom dia, caros amigos. Hoje ainda continua a ser o dia 11 de 2 de 2015. Isto foi uma questão proposta por mim, portanto, a minha autoria, e sejam as funções reais de variável real, aqui utilizei o GeoGebra, as funções f de x igual a x menos 4 sobre 27, que é esta que aqui está, e a função g de x igual a menos x quadrado mais 16 sobre 27 ao quadrado, que é esta que aqui está. Esta parábola, não é? Esta função quadrática que aqui está, cujo gráfico é uma parábola. Então, seja agora h de x, uma função definida por f de x, ou seja, por x menos 4/27, e isto acontece quando x é maior ou igual que 0, e é igual precisamente a menos x quadrado mais 16 sobre 27 ao quadrado, se o x for menor que 0. E o que se pretende aqui é calcular o limite do h de o índice n, onde o índice n é uma sucessão definida por raiz índice n de traço fração n mais 1 fatorial sobre 2n mais 2 fatorial. Ora bem, o problema aqui é o cálculo do limite do índice n. Aliás, este problema já foi resolvido pelo meu caro amigo Pedro Oliveira, mas eu, portanto, vou agora explanar um pouco melhor. O cálculo do limite aqui realmente não é assim uma coisa fácil. Ora bem, e foi nesse propósito que eu fiz, portanto, que estou a fazer este vídeo, que propus esta questão. Repare-se que o índice n é uma sucessão de termos positivos. N mais 1 fatorial é positivo, 2n mais 2 fatorial é positivo, e depois temos a raiz, digamos, quadrada, a raiz cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta, a raiz sexta, por aí adiante. Até poderia considerar a raiz índice 1, que seria o próprio elemento que aqui está. Portanto, a questão é o cálculo deste limite, para depois eu saber como é que vou aqui calcular o limite do h do índice n. Então, vejamos este limite. Este limite é o seguinte, e assenta num teorema que eu vou aqui dizer. Se xn for maior que zero, e o limite do xn mais 1 sobre xn for igual a b, então o limite da raiz índice n de xn também é igual a b. Ora bem, este teorema assenta, digamos, num outro teorema que diz o seguinte, se na realidade xn mais 1 sobre xn tende para b, então isto quer dizer que também esta sucessão que eu agora vou aqui escrever, que esta sucessão, digamos, destes termos, x1, primeiro, segundo termos, digamos que é o x2 sobre x1, depois o outro que é o x3 sobre x2, depois o outro que seria o x4 sobre x3, etc, xn mais 1 sobre xn. Se isto acontece, então esta sucessão que aqui está é óbvio que também tende para b. Então há um teorema que diz que a média geométrica dos seus, desta sucessão, né, dos seus n primeiros termos, tende para b. Ou seja, o que é isso da média geométrica? É precisamente, neste caso, a raiz índice n de x1, x que multiplica, não é, neste caso, x2 sobre x1, x3 sobre x2,
x4 sobre x3, etc, etc, xn mais 1 sobre xn. E então isto vai tender para B. O que é o mesmo que dizer, repare-se que é o mesmo que dizer, se fizerem aqui, portanto, estas contas, este x1 cancela com este x1, este x2 cancela com este x2, este x3 cancela com este x3, depois o x4 cancelaria com um outro x4, este xn iria cancelar, não é? Digamos, com um outro xn anterior, e então o limite do xn mais 1 é a mesma coisa que ter xn. Isto quer dizer então que, isto vai-me querer dizer que a raiz indiciene de xn vai tender para B. Pronto. Então já fiz esta explanação, e então, neste caso, como temos uma sucessão que é esta, que é cujo termo geral é maior que zero, então se eu determinar o limite xn mais 1 sobre xn e esse limite me der, digamos, um certo número B, então eu concluo facilmente que o limite, não é, da raiz indiciene deste indiciene que eu estou aqui a considerar também é B. Então basta-me fazer o limite xn mais 1 sobre xn. Vamos então fazer isso, não é? O limite, traço fração, e agora vou buscar ali xn mais 1 sobre xn. Então substituo aqui o n por n mais 1 para obter n mais 2 fatorial. Sobre, repare-se que aqui substitui o n por n mais 1 para obter 2n mais 2, aqui substituía, não é? O n por n mais 1, eu obteria 2n mais 2, ou seja, 2n mais 4 fatorial. 2n mais 4 fatorial, sobre, neste caso, n mais 1 fatorial, não é? Que é o meu, como diz aqui, não é? O teorema, não é? O limite xn mais 1 sobre xn. Então ficaria com n mais 1 fatorial sobre 2n mais 2 fatorial. Ora bem, há pessoas, eu agora aqui quero fazer um alerta, já vi isso várias vezes, que pensam que ter, por exemplo, 2n mais 2 fatorial, pensam, não é? Então colocam aqui o 2 em evidência, isto fica com 2n mais 1, não é? Fatorial, e depois podem pensar que, digamos, tem aqui este fatorial e saltam com o 2 para trás e fazem 2 vezes n mais 1 fatorial. Isto não é verdade. Aliás, o fatorial de um produto não é o produto dos fatoriais, nem eu posso, digamos, saltar com a constante para trás do fatorial. Portanto, isto aqui, digamos que é um erro e, portanto, vou cortar, isto é só um alerta. Então, vou calcular aqui o limite. E este limite segue fácil, porque se há o limite de traço fração, este com este vai para o numerador, ou seja, n mais 2 fatorial, vezes 2n mais 2 fatorial, não é? 2n mais 2 fatorial, sobre n mais 1 fatorial, que multiplica por 2n mais 4 fatorial. Então, isto é o mesmo que ter, fazendo, portanto, desenvolvendo os fatoriais com um certo cuidado, e dado que tenho aqui n mais 2 e tenho aqui n mais 1, começo no n mais 2 e deixo até o n mais 1, como é óbvio, fatorial. Aqui este vou deixar estar quietinho, deixo-o estar que está bem, 2n mais 2 fatorial, deixo-o estar aí. Então agora aqui tenho n mais 1 fatorial, evidentemente, e este aqui vou baixá-lo até chegar a este, ou seja, 2n mais 4, que multiplica, obviamente, por 2n mais 3, estou sempre a baixar, mais n mais 3, agora iria ficar com 2n mais 2, mas calma lá que vou já ficar por aqui. Então, este vai cancelar com este cancela com este cancela com este cancela com este. Então vou ficar com um limite, né, de n mais 2 sobre 2n mais 4, que multiplica por 2n mais 3. É
É óbvio, não é assim tão óbvio, não é? Mas quer dizer, aqui no numerador eu tenho, digamos, uma expressão em n em que o n está levantado a 1. Aqui no denominador iria ter uma expressão em n, digamos, do segundo grau. E então o que é que eu faço? Eu vou aproximar, não é? Quer dizer, quando estou a calcular este limite, a supor que o n está a tender para mais infinito, o que eu vou fazer é aproximar dos n's, tanto o numerador como o denominador, de maior expoente, para iria ficar, como qualquer coisa, 1 sobre n, porque este n iria cortar com n ao quadrado debaixo do denominador. Então é fácil de ver que este limite dá zero, não é? Dá zero. Então vai tender para zero por valores positivos. Porquê por valores positivos? Então é muito fácil, não é? Porque a sucessão é uma sucessão de termos positivos, está a cair, está a baixar, está-se a aproximar de zero, claro, por valores positivos. Então, isto é o mesmo que ter aqui, é o mesmo ter aqui o limite, não é? Do nosso h de x, quando o x tende, neste caso, para 0 mais. Se tende para 0 mais, é neste ramo que eu vou ver, não é? É neste ramo que eu vou ver. E então, é fácil de ver, substituindo aqui o x por 0, que isto me vai dar menos 4,27. E pronto, meus amigos, foi desta maneira que eu concretizei este vídeo. É mais uma contribuição para o grupo Conviver com a Matemática, para o meu canal YouTube. Tenham todos um ótimo dia.